alunos da Escola de Teologia Livre, alunos da Escola ON. Eu quero nessa aula, nesse vídeo aula, estar apresentando para vocês algo importantíssimo. Aqui vai para o pessoal de Cobilândia, os alunos de Cobilândia. Mas nós vamos entrar na nossa aula de hoje, continuando ainda com o tema Babel, sistema luciferiano, que foi criado em Gênesis capítulo 11, certo? E a ideia de Babel é a ideia de que o homem tem o controle da religião. Então, aí surge o conceito religioso. O primeiro conceito religioso que surge na Bíblia está em Babel, Gênesis capítulo 11. O primeiro conceito religioso do homem, a formatação do homem para com Deus. Nós vamos fazer uma torre alta que chegue aos céus, que o cume dela alcance os céus, lá em cima, e colocaremos o nosso nome célebre. Eles se transformariam numa celebridade. Muito bem, então hoje eu quero falar sobre o sistema foi criado, mas Deus, com o seu poder, foi trazendo ao homem elementos para que o homem pudesse alcançá-lo por uma via onde ele podia se relacionar com o homem, e assim ele formata o povo hebreu, ele formata todo o conceito de culto lá no deserto, ele passa toda a sua característica, a sua presença, ele emana a sua presença ao povo, e daí surge o segmento do monoteísmo de um Deus único, certo? Vem a manifestação do verbo, Cristo se manifesta em carne, né? E aí a partir daí surge a igreja. A igreja vem com a missão de agregar, assembleia. Eu já falei para vocês que o termo, a etimologia do nome igreja vem do eclésia, que é uma palavra grega, assembleia, ajuntamento, grupos de pessoas. Então, no decorrer dos séculos, a igreja passou por grandes transformações. Até o terceiro século, a igreja ainda era uma igreja voltada para o segmento que foi deixado pelos apóstolos, pelos primeiros apóstolos, né? E aí esse segmento segurava a igreja e fortalecia ela na esperança de que Jesus ia voltar. Na esperança que Jesus ia voltar hoje. Paulo escreve, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele escreve dizendo, olha, nós que estivermos vivos, também encontraremos com eles. Então a ideia de Paulo, não só a ideia de Paulo, mas a ideia de... Porque ninguém tinha... Queridos, quero que vocês entendam o seguinte, não havia nada na mente do cristão primitivo dele preparar um conceito teológico, uma formatação dogmática, porque Jesus ia voltar naquele dia. Eles estavam esperançosos, e você... Eusébio de Cesareia, ele dizia uma coisa interessante, ele falava assim, nós aguardamos tanto e ansiamos tanto a volta do Messias, que às vezes nós temos até dificuldades no dormir, porque ficamos preocupados dele voltar e nós estarmos dormindo. Isso eu estou falando no 160, Eusébio aparece 160 na era cristã, bem depois, você imagina antes, né? Então o que acontece? A igreja vai passando por essas mudanças e ela vai, através de Constantino, mudar completamente o seu perfil. Ela deixa de ser aquela igreja perseguida, uma igreja que se vivia se escondendo, uma igreja que tinha que fugir porque o império estava perseguindo com força, e ela passa a ser uma igreja-estado. A partir desse momento, a ideia de Babel se torna realidade, com mais evidência, com mais pungência. Porque aí Babel, nesse momento, ela passa a se institucionalizar. Tanto que João, eu disse para vocês na aula passada, quando falei sobre as duas bestas, uma que se levanta do mar e uma que se levanta da terra, isso aí João estava lá profetizando do surgimento do Império Romano como uma força
brutal como igreja, né? A fusão da política com a igreja. E aí vai consolidar em Constantino, né? 300 anos depois da revelação de João em Patmos, e a partir desse momento a igreja deixa de ser aquele corpo de homens e mulheres voltados para o crescimento, preparados para a volta, para se tornar uma igreja política, uma igreja-estado, uma igreja que já está muito mais envolvida e preocupada com as questões da humanidade. E aí começa a disputa pelos territórios, as cruzadas, que as cruzadas começaram no ano 600, né, e foram se alastrando, tentando tirar os árabes que se levantavam na revolta, né, a revolta árabe, e que culminou na ideia do profeta Maomé. Maomé se levanta, né, e na península da Arábia, e Meca, e ele se intitula-se o profeta que vai restaurar a ideia de Alá, de Deus, porque eles diziam, nós vamos ter, os judeus não conseguiram restaurar, nós vamos restaurar. E eles conseguiram, o Império Bizantino foi muito forte, foi muito grande, foram aproximadamente quase 700 anos de luta, tanto que eles conquistaram duas vezes Jerusalém. E hoje tem a mesquita de Omar, e Omar foi também no Império Bizantino, ele foi um califa, né, que era rei, e ele construiu a mesquita de Omar, está construída em cima onde era o templo. Por isso que o judeu fica naquele muro, que é chamado Muro das Lamentações, que é um pedaço que tem do muro, e eles ficam ali, nesse pedaço do muro, chorando, da antiga cidade. Certo? Então o que acontece? Durante os séculos foram passados, a igreja passou por muito, eu não vou trazer a história da igreja, porque ela é extensa, mas eu quero parar para dizer o seguinte: Deus está sempre, de uma certa forma, levantando homens para que pudesse existir a ruptura para chamar a responsabilidade. Aconteceram muitos movimentos de avivamento na história, né? Os morávios, que foram um, mas antes dele, bem antes, até não tinha nem de falar disso agora. Pedro Valdo começa lá, em francês, da cidade de Lyon, que é chamado dos valdenses, que foi um movimento de avivamento muito grande, chamando as pessoas para as escrituras, certo? E logo em seguida teve o movimento da reforma, por Wycliffe, por John Hus, todo esse pessoal que na verdade foram martirizados pela Igreja Católica. E quando Lutero se levanta, aproveitou o útil agradável, um monge alemão, da Catedral lá de Wittenberg, e ele já vinha, porque Lutero, gente, Lutero era um homem muito sábio, muito sábio. Ele tinha um conhecimento das escrituras, primeiro que o cara lia um hebraico e o grego, assim, ele era um estudioso da palavra, conhecia o hebraico original, conhecia o grego, e ele formatou todo o conceito, principalmente voltado para Romanos. Ele ficou na carta aos Romanos, através da carta aos Romanos que ele escreve as 95 teses da justificação, e nessas teses ele coloca e enfatiza que a salvação não é por obras, a salvação é por fé, certo? E aí nesse momento surge a ruptura, a igreja vai passar pela reforma, vem Calvino e ele traz as institutas, quer dizer, ele monta o conceito da igreja reformada, como seria a igreja reformada. Em pena que Calvino ficou taxado porque a briga de Armínio com os calvinistas, Armínio foi o cara que pregou sobre o livre-arbítrio, e Calvino era com a predestinação, isso ficou. Mas Calvino foi um cara muito importante. E o que acontece? Acontece que nesse interim, a igreja vai passando por mudanças, e aí a igreja se reforma, mas a igreja para. A igreja para. E aí começa a acontecer os movimentos de avivamento. O movimento dos morávios, que fizeram uma torre de oração, ficaram 100 anos orando, né? A partir daí, vem os pietistas,
né, que é o pietismo, que também lutando para que o evangelho pudesse ser vivo, lógico que tem os seus exageros, né, e isso trouxe também consequências, teve um lado bom, um lado ruim, mas os morávios são responsáveis por uma grande avalanche que veio de avivamentos, e eles trouxeram a ideia do discipulado, que de uma certa forma contagiou John Wesley no século XVIII, e Londres estava completamente devastada pela desgraça, porque se tornou uma cidade muito grande, e essa cidade não tinha estrutura, e começava a vir pestes, calamidades, e John Wesley ali pregando. Foi expulso da igreja ortodoxa, né, e ele, da igreja anglicana, e ele conseguiu levantar o Clube dos Santos, fez um grande avivamento pelo Reino Unido. Esse avivamento explodiu não só pela Europa toda e pelos países anglo-saxônicos, né, mas também chegou até a América. Mas aí, no meio disso, no século XIX, começa a surgir e a levantar focos de um avivamento diferente. Isso aí eu estou falando que está registrado, fora aquele que está registrado, que eu já falei sobre o pré-pentecostalismo nos outros vídeos. Vá lá no meu canal e assista. O que acontece? A partir daí, surge um novo tempo para a igreja, chamada protestante. Acontece um avivamento que ficou marcado na história e que ele trouxe uma explosão muito grande. E a partir daí, muitas coisas mudaram no conceito de ideia de igreja protestante. Quero ser aqui mais rápido, né? Mas aconteceu na Rua Azusa. Eu vou falar sobre o Revival Street Azusa, o avivamento da Rua Azusa. O que acontece? Um pastor negro chamado William Seymour. William Seymour, ele foi filho de ex-escravos, que originário de Illinois, e ele acontece o seguinte, ele teve um encontro com o Senhor, e ele ficou muito impactado com aquilo, né? E obviamente buscou crescer através da igreja, e ele procurou a Igreja Batista Negra. Era uma igreja muito forte naquela época, porque ela tinha que ajudar e a pegar esse pessoal que saía da escravatura, e eles tinham que tentar conseguir meios para se consolidar como cidadãos americanos. E logo em seguida, até que a guerra acabou, muitos negros foram para essa guerra, voltaram e tinham que consolidar suas vidas. Então a igreja teve um papel importante para consolidá-los como sociedade, como cidadãos respeitados na América, que estava pujando, né, para o crescimento. E Seymour foi e teve um encontro com esse pessoal da Betel. O Instituto Betel foi um local onde houve o primeiro movimento pentecostal, o primeiro que lá está registrado como a primeira manifestação do falar em línguas, o glossolalia. Então esse falar em línguas teve a evidência e foi registrado lá no Instituto Betel. William Seymour teve a oportunidade de encontrar Parham, quer dizer, Charles. Esse pastor Charles Parham, ele foi o cara que por onde buscava esse avivamento, esse falar em línguas. Seymour teve um contato com ele. Quando ele começou foi batizado no Espírito Santo, a ser renovado, a igreja evidentemente expulsou ele. Porque ele foi pastor batista, a igreja não aguentou, porque você é louco, você está gritando, está pulando. Então ele foi para a Califórnia. Lá na Califórnia, ele procurou um local, encontrou uma loja de sapatos, que alguns dizem que era loja de sapatos, outros dizem que era uma igreja antiga, uma igreja, se não me engano, anglicana, que tinha se fechado lá. Então, Seymour vai para essa igreja, para esse local, e coloca lá fé apostólica, apostólica e fé, e
começa a pregar e a ser usado. O que acontece com Seymour? Foi uma grande explosão, porque ele começa a ser tomado em línguas e começa a fazer milagres. Pessoas com 3, 4 quarteirões dali eram curadas, não precisavam estar lá. Então, o jornal de grande circulação na Califórnia, eu acho que, se não me engano, foi o The Post Journal, eles fizeram uma matéria muito grande com ele. E essa matéria se espalhou pela América toda, se pulverizou, gente apareceu, gente tudo quanto é lá, tipo lá. Mas eram muitos milagres. E o povo pulava, uns foram estudar o caso e disseram, olha, era uma histeria total, povo doido, sai gritando, sai pulando no meio da rua e falando uma coisa que ninguém entende. Outros teólogos e outros pastores foram lá e falaram assim, não, isso aqui é tremendo, porque se paralítico está andando, se cego está enxergando, se as pessoas estão sendo renovadas, está fazendo uma explosão, se o cara está pregando com um papelão na cabeça, ele botava um papelão na cabeça, uma sacola de papelão, certo? Uma sacola de pano, e começava a pregar. E as pessoas eram impactadas, porque ele falava, eu tenho que desaparecer para Cristo aparecer por mim. E aí, quem aparece nesse avivamento pentecostal lá da Rua Azusa? Aparecem 3 figuras, porque dessas 3 figuras, na verdade são 4 figuras, 4 figuras. Aparece Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, Foursquare Gospel. Aparece Gunnar Wingren e Daniel Berg, fundadores da Assembleia de Deus. Aparece Kathryn Kuhlman, fundadora do Instituto Rema, onde sai Kenneth Hagin e Telly Osborne. Esse pessoal vem depois, não passaram lá na Rua Azusa, mas recebe a influência depois. Chegou aqui ao Brasil, e isso foi lá na Rua Azusa em 1906, 1907. Os irmãos suecos vieram para o Brasil, lá em Belém, em 1911, e começaram um processo de pentecostalização através da Igreja Batista. Eles eram batistas, foram lá e fizeram um trabalho nessa igreja, de explodir a Igreja Batista. Tem cartas de irmãos lá de Belém reclamando, dizendo que era uma loucura de dividir a igreja. E a primeira mulher batizada do Espírito Santo foi uma irmã lá de Belém, por onde começou todo o processo de pentecostalismo no Brasil. Depois o Daniel Berg desce de Belém, vem para São Paulo e abre a primeira Assembleia de Deus em São Paulo em 1914. A partir daí a Assembleia de Deus se espalha pelo Brasil, porque depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a importância do pentecostalismo no Brasil, nas periferias. O que a igreja pentecostal fez de bom para as periferias? Fez um trabalho excepcional. Eu sou fruto desse trabalho. Meu pai é fruto desse trabalho, certo? Então, não houve um trabalho social tão grande nas periferias como o pentecostalismo fez. Pode-se falar mal, fala o que puder falar, mas é importante. Então, por essa onda veio a Igreja do Evangelho Quadrangular, veio a Assembleia de Deus, veio a Cristã do Brasil, que o pessoal acha que é seita e fala que ela é sectária mesmo, é sectária, certo? E vieram os movimentos de cura, de libertação, de transformação de vida, através de Kenneth Hagin e Telly Osborne. Então, o que acontece? Azusa foi importante para a explosão desse avivamento que surgiu, certo? Que foi maravilhoso, foi tremendo e alcançou as nossas vidas. Isso aí veio até a década de 60, década de 70, que surge um novo movimento chamado neopentecostalismo, porque depois eu vou falando para vocês. Bom, alunos, para não ficar muito extenso, eu termino por aqui. Quero dizer a vocês que é prazeroso dar essa aula, falar com vocês sobre tudo isso,
a Gi vai fazer a resenha, vai mandar para vocês, e eu vou estar postando esse vídeo também no nosso grupo da escola no WhatsApp. Beijo a vocês do coração, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Tchau.